Olá e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de IMGA Podcast. Na edição de hoje vamos continuar o tema das perspectivas da IMGA para o segundo semestre de 2025, mas vamos falar da perspectiva do segmento de multiativos. Eu hoje tenho comigo o Pedro Vieira, o diretor adjunto da nossa direção de investimentos mobiliários. Olá Pedro, e mais uma vez, bem-vindo ao podcast. Muito obrigada por estares cá hoje connosco. Pedro, e antes de entrarmos nas perspectivas para o segundo semestre, eu gostava de abordar contigo os principais temas que impactaram os mercados na primeira parte do ano. E, nomeadamente, tarifas foi, por assim dizer, o trend desta primeira parte do ano. Mas, ao mesmo tempo, aconteceram outras coisas importantes e, neste sentido, eu gostava que se pudesses resumir quais foram, na tua opinião, os temas importantes do primeiro semestre. Bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Efetivamente, o tema mais importante do semestre foi as tarifas comerciais, a postura muito agressiva com que o Presidente Donald Trump encarou este tema, que era uma promessa eleitoral que ele tinha. O mercado não esperava era uma postura tão agressiva. Implementou tarifas muito elevadas aos parceiros comerciais. Isso fez reagir os mercados de uma forma muito negativa, de tal forma que depois ele teve que recuar nessa abordagem e os mercados acabaram por recuperar. Mas houve outros temas que impactaram o mercado. Tivemos, a nível orçamental, tivemos a flexibilização do travão da dívida na Alemanha, permitindo o anúncio de um investimento muito grande em infraestruturas e em defesa para os próximos anos. Isso, por exemplo, levou a uma subida das taxas de juros na Alemanha muito significativa. Num dia, as taxas de juros a 10 anos aumentaram 30 pontos base, portanto, muito significativo, se bem que esse movimento depois acabou por normalizar. Tivemos também, ainda ao nível orçamental, tivemos o tema nos Estados Unidos do orçamento. O orçamento acabaria por ser aprovado só em julho, mas houve todo o processo negocial nos meses anteriores, decorreu de uma forma ligeiramente tranquila, relativamente tranquila, aliás. Ao nível da política monetária, o Banco Central Europeu e a Reserva Federal a terem um comportamento relativamente esperado, portanto, o Banco Central Europeu a cortar taxas, a Reserva Federal a manter as taxas inalteradas. Aqui o que eu gostaria de destacar foi a postura, mais uma vez, agressiva do Presidente norte-americano para com a independência da Reserva Federal. Basicamente, o Presidente queria que a Reserva Federal cortasse as taxas de juros de forma a impulsionar a economia. Os riscos inflacionistas não permitiram à Reserva Federal fazer isso. E isso acabou por desencadear uma troca de acusações e palavras menos bonitas que colocam em causa a independência da Fed, uma vez que o objetivo último seria que o Powell se demitisse e substituir o Presidente da Reserva Federal por outro elemento mais alinhado com a presença de Donald Trump. Também tivemos, ao nível do mercado, o aparecimento na China de soluções de inteligência artificial, nomeadamente o DeepSeek. Num primeiro momento colocou em causa as valorizações das tecnológicas norte-americanas e os seus avultados investimentos, portanto, não só a rentabilização como o dinheiro que estava a ser gasto, mas também esse movimento também foi ultrapassado, portanto, houve uma recuperação depois dessas tecnológicas, uma vez que a adoção da inteligência artificial tem vindo a ganhar tração, e isto traduz-se em crescimentos de resultados para essas empresas. Destacaria, por último, os riscos geopolíticos. Portanto, não tivemos evoluções ao nível da guerra da Ucrânia e da faixa de Gaza. Também não era expectável que houvesse grandes alterações. Tivemos um escalar do conflito com o Irão. O Irão foi atacado, nomeadamente as suas instalações nucleares. Mas foi algo que o mercado também ultrapassou rapidamente, porque também esta situação também não escalou, dado os targets muito específicos que foram atacados. Portanto, tivemos aqui várias situações, desde a componente orçamental, fiscal, riscos geopolíticos, de mercado, e isto traduziu-se num ambiente de mercado muito volátil, que felizmente acabou por
no final do semestre se traduzirem em rentabilidades positivas, ligeiramente positivas, mas o caminho foi volátil. Pois, precisamente, esta era a minha pergunta a seguir. Como que os mercados reagiram a estas movimentações? Porque, de facto, estamos a ver muita coisa a acontecer e se nesta lista, por assim dizer, há algum acontecimento que tu achas que deveria ser mais destacado? Sim, portanto, os mercados, como referi, acabaram o semestre em território positivo, componente governamental ligeiramente positiva, componente de crédito positiva, e os mercados acionistas em território misto, e aí o destaque pela positiva vai para a Europa. Isto mascara um bocadinho a volatilidade que tivemos. Como referi, taxa de juros na Alemanha a subir 30 pontos base, não é nada normal, é um acontecimento extremo. Quando foram anunciadas as tarifas, nomeadamente as tarifas recíprocas, tivemos um alargamento dos spreads, portanto, no mercado de crédito muito significativo. Tivemos uma desvalorização do mercado acionista também muito significativa. Por exemplo, o S&P, desde os máximos que fez, salvo erro, em fevereiro até aos mínimos de abril, desvalorizou quase 20%. Portanto, estamos a falar de uma desvalorização muito significativa, isto desvalorização do S&P, que estou neste momento a referir. Portanto, foi muito impactado o mercado, mas essencialmente o que teve mais impacto foi o tema das tarifas comerciais, que fizeram aumentar as probabilidades de recessão, principalmente naquela altura, no início de abril, em que são anunciadas tarifas recíprocas de uma magnitude extrema. Como referi depois, essas tarifas seriam pausadas, a data de implementação foi adiada, de forma a dar tempo a negociar alguns acordos comerciais com parceiros, e isso fez com que o mercado recuperasse. Foram, entretanto, anunciados vários acordos comerciais importantes, estabilizou o sentimento quer dos consumidores, quer dos investidores, e permitiu a recuperação dos mercados. Pois, neste sentido, no que diz respeito à economia global, parece-me que, apesar de todas as perspectivas e todos os cenários provavelmente mais dramáticos que estávamos a fazer, os mesmos não se concretizaram. E continuamos numa trajetória bastante positiva. Tu achas que esta tendência continuará? Efetivamente, dados estes riscos todos, tivemos um primeiro semestre em que o crescimento global desacelerou, mas isso já era esperado, e em que a inflação normalizou, ou pelo menos desceu, diminuiu a nível global, o que foi um resultado positivo, também esperado, e que permitiu a alguns bancos centrais cortar as taxas de juros e outros prepararem, só estarem mais próximos de o fazer. O crescimento global efetivamente diminuiu. Teve aqui alguns fatores que trouxeram volatilidade aos números, nomeadamente este tema das tarifas, porque houve muitos países a exportar para antecipar a entrada em vigor das tarifas nos Estados Unidos. Portanto, tivemos a balança comercial nos Estados Unidos a piorar, portanto, com um aumento muito significativo das importações no primeiro trimestre, e por oposto, alguns países a exportar, a aumentar muito as exportações para os Estados Unidos. Portanto, alguma volatilidade nos números macroeconómicos, mas efetivamente resiliente. O que é que importa olhar daqui para a frente? O tema das tarifas ainda não está fechado, portanto, há acordos comerciais que faltam ainda negociar. O mais importante, diria que é com a China. Acabou de ser anunciado esta semana a extensão do prazo para se chegar a um acordo com a China. Portanto, há caminho ainda a percorrer nesse campo. Há detalhes também dos acordos que foram anunciados que ainda falta perceber melhor como é que vão funcionar na prática. E depois há outros temas. Temos o tema a nível macroeconómico do impacto da implementação das tarifas. As tarifas recíprocas começaram agora no início de agosto a entrar em vigor, e isto vai ter impactos ao nível da atividade económica e ao nível
da inflação. Ao nível da atividade económica, estamos a monitorizar com particular atenção o mercado laboral. Há alguns indicadores avançados que mostram alguma fraqueza, mas ainda níveis muito baixos, portanto, que podem reverter esses indicadores iniciais. Estou, por exemplo, a lembrar-me do número de desempregados que tem vindo a aumentar, mas que ainda está a nível historicamente muito baixo. O nível da criação de emprego está ligeiramente mais fraco, mas ainda a um bom ritmo. Mas importa monitorizar, é basicamente essa a mensagem. E depois temos o tema da inflação. É expectável que aumente nos próximos meses, nomeadamente nos Estados Unidos. O tema é que espera-se um choque temporário da implementação das tarifas, portanto um aumento nos próximos meses e depois uma normalização. Portanto, que ela volte a cair e que volte a assumir a sua trajetória descendente, que foi a trajetória que teve nos últimos meses. Importa perceber se efetivamente é temporária, em princípio será, e qual é que é o impacto que tem ao nível do rendimento disponível dos consumidores e até que ponto pode afetar a confiança dos consumidores, porque isso depois vai ter impactos ao nível do consumo privado e sabemos que o consumo privado é o grande impulsionador da economia norte-americana. Ao nível de política económica e para além deste tema comercial, tivemos o orçamento aprovado nos Estados Unidos. Importa agora perceber outro tema da campanha, que foi a desregulação, e que será um tema para este segundo semestre, ou pelo menos será um tema em que a administração de Trump vai se focar mais, depois de ter tratado dos outros temas que para eles eram mais relevantes, e que isso pode ter impactos positivos ao nível do mercado. Em termos geopolíticos, temos esta semana uma reunião entre o presidente norte-americano e o presidente russo para discutir a guerra na Ucrânia. As posições ainda têm que se aproximar muito, mas já há rumores que a Ucrânia poderá estar disposta a trocar território ou eventualmente até a perder território. Isto informações não oficiais, porque oficialmente continuam a negar essa situação. Mas poderemos ter desenvolvimentos no próximo semestre, aliás, neste semestre, segundo semestre de 2025. Eventualmente pode ser um tema na Europa, nomeadamente se alcançar a paz, o tema da reconstrução da Ucrânia. Ao nível da China, a economia chinesa já tem estado a ser estimulada, quer orçamentalmente, quer monetariamente. Esse suporte vai continuar. O tema é a dimensão desse suporte, nomeadamente na parte fiscal, de forma a endereçar os desafios que têm. Eles neste momento continuam com o problema do imobiliário, continuam com excesso de capacidade em várias indústrias, em vários setores de atividade, e isso coloca pressão a nível não só da rentabilidade dessas empresas, como ao nível da inflação, porque depois acaba por haver uma guerra de preços, e continuam com problemas ao nível da confiança dos consumidores, que impacta o consumo privado. Medidas mais direcionadas a estes temas e que eles já têm identificados e medidas mais expressivas eventualmente podem fazer com que a economia chinesa reaja de uma forma positiva. Não é esse o nosso cenário base, uma vez que os chineses têm sido comedidos nesses estímulos, mas importa monitorizar, como referi. E parece-me que são estes os principais temas a monitorizar. Pois, este é um quadro geral bastante amplo. Pronto, neste caso eu gostava de começar a pormenorizar um bocadinho e falar agora sobre os mercados acionistas. E na edição anterior, o teu colega António Dias desenhou um cenário relativamente positivo no que toca aos mercados acionistas. E agora, pronto, fazendo balanço desta análise que deste, tu partilhas desta opinião ou pensas que os riscos poderão ser maiores do que os investidores antecipam em relação aos mercados acionistas? Sim, eu acho que
No segundo semestre vamos ter rentabilidades positivas para os mercados acionistas, não tanto pela expansão de múltiplos, uma vez que já se encontram relativamente elevados, nomeadamente nos Estados Unidos, mas mais pelo crescimento dos resultados. Para esse crescimento dos resultados se materializar, é preciso que a economia cresça. Portanto, os riscos macroeconómicos irão ter aqui um papel importante, tanto os negativos como os positivos que acabei de referir, seja a desregulação, seja a reconstrução da Ucrânia, seja os estímulos chineses. Agora, não estamos à espera de retornos de 2 dígitos para o segundo semestre. Portanto, e se tivermos aqui um choque, eventualmente o facto de não termos aqui uma perspectiva muito otimista, pode fazer com que estes retornos sejam penalizados, digamos assim. O que nos parece importante neste contexto de perspectivas positivas, mas não exuberantes, é ter aqui algumas apostas que possam valorizar mais do que a média do mercado, chamemos assim. E nesse contexto nós gostamos, neste momento, do tema de defesa, nomeadamente por causa de todo o investimento que está a ser feito em defesa. Tivemos recentemente os países da NATO a acordar o modelo de financiamento da NATO e a maioria deles a comprometerem-se no aumento das contribuições para a defesa. Gostamos de small caps europeias, é um segmento que nos parece que em termos de valorizações está atrativo e a Europa tem neste momento beneficia neste momento de estímulos fiscais, nomeadamente aquele que falámos na Alemanha, e monetários. Portanto, tivemos o Banco Central Europeu a cortar as taxas de juros já este ano 1%, estão neste momento nos 2%, e se for o caso disso ainda poderá cortar mais. E gostamos, ou continuamos a gostar, do tema da inteligência artificial, portanto, que é um tema que nos parece que nos próximos anos fará sentido. Eu mais à frente gostava de voltar aos segmentos com mais detalhe. Neste caso, pronto, quero fazer mais uma pergunta igual, mas sobre o crédito, porque a Ana Luísa também no podcast anterior falou também de um cenário relativamente positivo no que toca umas obrigações, e neste caso também gostava de saber a tua opinião, se partilhas do mesmo positivismo e se crédito continuará a ser uma boa fonte de investimento. Sim, a componente obrigacionista, na nossa perspectiva, também dará retornos positivos no segundo semestre. Basicamente, não esperamos grandes alterações ao nível das taxas de juros que estão implícitas no mercado. Portanto, cerca de 2 cortes nos Estados Unidos por parte da Fed e um corte na Europa. Portanto, isso já está implícito. E esperamos que os spreads de crédito permaneçam suportados, sem grandes alterações ao nível dos incumprimentos também das empresas. Isso fará com que a componente governamental, dívida governamental, tenha retornos positivos e que a componente de crédito também tenha retornos positivos. Diria que em termos de retornos ajustados ao risco, a componente de crédito, nomeadamente o high yield, deverá ser mais interessante, mas globalmente estamos positivos. Um setor ou um segmento que eu destacaria é o investimento em dívida governamental norte-americana. Isto porquê? Porque não perspectivamos uma grande subida das taxas de juros, antes pelo contrário, perspectivamos uma estabilização, mas caso haja aqui um abrandamento macroeconómico, a Reserva Federal vai ter que cortar as taxas de juros mais do que se está à espera, e isso vai beneficiar estes títulos. Estamos a falar de uma exposição que nós temos cobrindo o risco cambial, porque o risco cambial acrescenta muita volatilidade a esta exposição, mas que basicamente vai beneficiar do rendimento desses títulos, e caso as coisas corram mal, vai beneficiar também da queda das taxas de juros por via da duração. Portanto,
de uma forma geral, positivos para a dívida governamental, para o crédito e aqui com esta cobertura de risco na parte dos treasuries, da dívida governamental norte-americana, caso as coisas corram mal, e aí o crédito será penalizado por via do alargamento dos spreads. Isto poderá ser uma proteção. Certo. Pedro, e para finalizar, se calhar vou juntar aqui duas perguntas em uma, porque a minha segunda pergunta era sobre as tendências e os temas que poderá ter maior interesse quando estamos a falar dos fundos multiativos. Tu já tinhas mencionado que nós estamos particularmente interessados nos temas da cibersegurança e inteligência artificial. Eu gostava que resumisses, assim, muito brevemente, se continuas a acreditar nestes temas e se espera-se alguma alteração, se haverá alguma alteração nas dinâmicas, neste sentido nos trends, por assim dizer, e também um balanço geral de como que tu vês o posicionamento dos fundos multiativos da IMGA para o segundo semestre. Sim. Começando então pelos temas, nós gostamos de nos focar em temas seculares, ou seja, são temas de médio e longo prazo. Exatamente. Que estão, de alguma forma, a mudar a forma de funcionamento da sociedade e da economia. Tem algumas mudanças mais estruturais. Mudanças mais estruturais, exatamente. E, portanto, devem beneficiar de taxas de crescimento dos resultados superiores à economia e aos restantes setores. Nestes temas, normalmente, há aqui dois riscos. É a valorização a que eles transacionam, porque, dadas essas perspectivas mais positivas, também normalmente transacionam ao prémio, há mais interesse por parte dos investidores e isso faz com que transacionem a múltiplos, por exemplo, mais caros do que o mercado no geral. E depois há o acompanhamento do tema para se verificar se o investment case sofre alterações, ou seja, se a taxa de crescimento esperada não vai ser tão grande como se estava à espera, se há alteração nesse ritmo de crescimento, ou se eventualmente a pressão concorrencial, a entrada de novos investidores e de novas empresas nesses setores, leva a uma diminuição da rentabilidade dessas empresas e também, por essa via, afeta o retorno esperado das ações. Dito isto, há vários temas seculares. Tem que se fazer este julgamento se as taxas de retorno esperado justificam o prémio que se está a pagar e, na nossa opinião, a inteligência artificial e o tema da cibersegurança continuam a ser dos temas mais interessantes para os próximos anos, dado esse crescimento e essa rentabilidade que ainda vemos neste tipo de empresas. Relativamente às perspectivas pós-multiativos, portanto, face a tudo aquilo que eu disse, estamos positivos para o segundo semestre, achamos que os fundos multiativos vão dar retornos positivos. Contribuição mais forte, provavelmente, a vir da componente acionista, complementada, diria que num segundo espaço, pelos fundos de retorno absoluto, é uma componente que nós gostamos no espaço de alternativos, uma vez que combinam diferentes estratégias e não tão indexadas, a sua performance não está tão indexada à performance do mercado, portanto, consegue descorrelacionar. Ao nível dos governos e da dívida empresarial, achamos que também vai contribuir, mas de uma forma menos expressiva, uma vez que já tivemos aqui um movimento de compressão de spreads e as taxas de juros, por exemplo, na Europa também já estão mais baixas, como referi, o Banco Central Europeu já cortou as taxas de juros até aos 2%, só este ano foi 1% de cortes,
mas também deverá contribuir positivamente. Em termos de posicionamento, portanto, estamos a beneficiar ações, alternativos, dívida empresarial, por contrapartida de governos e de liquidez. Basicamente é esse o nosso posicionamento. O que também nos parece é que com as taxas de juro já relativamente baixas, com os spreads a níveis historicamente também baixos e ações com valorizações que já não estão propriamente baratas, os temas que falámos, ou até as posições fatoriais, que é outra forma de abordar os mercados acionistas, nomeadamente, podem fazer sentido no sentido de criar alfa, portanto, que é aquele retorno extra face às posições mais genéricas. E é isso que estamos a procurar fazer com estes temas que abordamos. Pedro, muito obrigado pela conversa de hoje e por este balanço das perspectivas para o segundo semestre de 2025. E vemos-nos daqui a uns meses para ver como que os mercados se comportaram. Obrigada. Muito obrigado. E para os nossos seguidores e ouvintes, muito obrigado por estarem hoje aqui conosco. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais em @IMGestãodeativos para acompanhar os últimos acontecimentos dos mercados. E se quiserem saber mais sobre a oferta comercial e oportunidades de investimento, podem descobrir no site imga.pt ou entrar diretamente em contacto com a nossa equipe comercial. Os contactos também podem encontrar no nosso site. Até lá, desejamos a todos bons investimentos e vemo-nos no próximo episódio do IMGA Podcast. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestãodeativos.